Boa noite, que a paz e a graça do Senhor esteja em seu coração. Deixa Deus me usar mais um dia para trazer uma palavra para você. Deixa eu dizer algo para você. A única pessoa que pode abortar os sonhos de Deus na sua vida é você mesmo. E tenha certeza que você não nasceu por acaso, você não é um acaso, você não veio por vir. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo na sua vida. Você é o sonho de Deus. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores que o nosso, são melhores que o nosso, que o que Deus pensa para nós é ainda melhor do que o que pensamos para nós, certo? Então aqui demonstra que não somos qualquer um, não viemos a este mundo por acaso. E a palavra de Deus vai contar que existia uma mulher estéril que recebeu a visita do anjo do Senhor, que disse a ela: você dará luz a um filho. Não beba bebida forte, né? Não coma comida imunda. Quando essa criança nascer, não passe navalha na sua cabeça, porque essa criança vai ser nazireu. Nazireu não é nazareno, é nazireu, um homem escolhido para fazer o propósito de Deus, o ministério de Deus. E o nome deste homem é Sansão. A palavra de Deus vai dizer que naquele tempo o povo de Israel, né, os filisteus estavam ali dominando tudo, toda a área de Israel, né, oprimindo o povo de Israel. E Deus, né, mandou Sansão, né, colocou Sansão com o propósito de livrar o povo de Israel. Através do quê? Da sua força. Sansão tinha uma força que só vinda de Deus, não era uma força humana, não era uma força vindo de homem, era uma força vindo de Deus. E através da sua força, ele dava livramento ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao seu povo, né? Só que tinha coisas que Sansão não podia fazer. Sansão não era uma pessoa normal. Sansão era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. Sansão era um homem que ele, antes de ser gerado no ventre da sua mãe, ele já era escolhido para algo, certo? E a palavra de Deus vai mostrar aqui que através da vida dele teve muito livramento. Só que, infelizmente, Sansão não levava tão a sério as coisas de Deus. Sansão muitas vezes queria fazer do jeito dele. Tinha uma passagem que diz que ele não deveria tocar em cadáver. E ele tocou ali em um cadáver de um leão. Ele pegou o mel que tinha ali dentro do cadáver. Ele tomou. Um homem de Deus, né? Ele tinha um grande exemplo, uma grande responsabilidade com o povo de Deus. Ele deveria se casar com a mulher do seu povo. Mas ele queria casar, ele casou com mulheres do outro, se envolveu com mulheres do povo inimigo. E a palavra de Deus diz que não devemos nos juntar ao jugo desigual. Então tinha muita coisa ali que Sansão não fazia do jeito dele. Em um certo tempo, Sansão se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E essa mulher já entrou na vida dele, né? Ofereceram a ela muito dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha a força dele. O que é que fazia ele ser tão forte. E ali, dia por dia, ela foi ali, Sansão era muito apaixonado por ela, né? Ela foi ali seduzindo, de onde vem sua força? E ele tentava enganar daqui, tentava enganar dali. Mas teve um dia que ele falou que ele era nazireu, que a cabeça dele nunca tinha passado navalha. Ele contou toda a história dele. Quando ela viu que realmente ele se abriu de peito aberto, ela falou: agora chama os filisteus, chama que eu já descobri de onde vem. E ela vai lá enquanto ele dorme, corta os cabelos dele, né? E ali o Espírito Santo de Deus foi retirado da vida de Sansão. Muitas vezes na nossa vida, a gente também aborta os sonhos de Deus na nossa vida. A gente aborta quando a gente começa a seguir o nosso próprio coração. Quando a gente deixa a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, né, a gente começa a seguir os nossos desejos do nosso coração. E a gente acaba abortando aquilo que Deus tem para nós. Sansão, naquele momento, abortou aquilo que Deus deu para ele. Ele era um homem escolhido, né? Ele era um homem diferenciado, né? A palavra de Deus diz aqui, você pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um único homem que teve essa força como Sansão foi ele foi o único que teve. Porque o que Deus gera para você é algo que é só seu. A palavra de Deus diz que o quê? Que o homem mais sábio que teve foi quem?
Salomão não teve ninguém tão sábio como ele. A palavra de Deus vai dizer que Davi foi chamado o segundo coração de Deus, e só foi Davi. Que Abraão foi chamado o pai da fé, e só foi Abraão. Então, assim, quando Deus tem algo na sua vida, é algo com você, é algo seu, mas você é o único responsável de cuidar e zelar daquilo que Deus tem para você. Hoje, na minha meditação de hoje, tinha uma passagem bíblica que dizia mais ou menos sobre isso. Falava sobre a responsabilidade daquilo que Deus nos deu. Não é qualquer coisa, a gente tem que zelar, principalmente quando a gente tem algo de Deus. A gente precisa ser exemplo. E neste momento Sansão não era exemplo. Sansão estava seguindo o coração dele. E o final, a vida de Sansão, o resultado, a consequência de Sansão foi que os olhos de Sansão foi vazado. Ao mesmo momento que ele foi pego, vazaram os olhos dele. E ali Sansão foi levado para um determinado lugar, onde as pessoas bebiam, se juntavam, riam, davam oferenda a seus deuses, a Dagon. Dizia, Dagon entregou nas nossas mãos, né, o nosso inimigo, né, sem saber eles que Deus que tinha se afastado. Deus já não estava mais presente na vida de Sansão. Não foi nenhum dos deuses dele que tinha entregado, mas ali um homem forte, poderoso, como diz um cântico de criança, né, que fala assim: forte, bonito, grandão, cabeludão. Quem é ele? É o Sansão. Agora era um homem fraco, cego, perdido, desorientado, um homem que todo mundo tinha temor. Hoje é um instrumento de risada, de bebedeira, de farra. E Sansão está ali. Tudo bem que a Bíblia vai contar que o final de Sansão, ele matou todos aqueles que estavam ali, né? Se inclinou a uma coluna, orou a Deus, pediu a última vez que Deus desse a força a ele, e ele conseguiu matar. E ele matou mais no dia da morte do que em toda a sua vida. Mas a vida de Sansão não precisava ser assim. Sansão não precisava ter passado por isso que ele passou. O que fez Sansão passar pelo que ele passou e ter vivido tudo isso que ele viveu foi ele mesmo. Ele foi o responsável. Ele abortou o que Deus tinha para ele. Ele seguiu o próprio coração dele. E o que é que eu trago hoje para mim e para a sua vida? Não aborte aquilo que Deus criou para você. Aquilo que Deus determinou para você. Deus tem algo na sua vida que é só seu e dele. Não é igual o de Bertano, o de fulano, o de ciclano. É só para você. E ele vai fazer, ele quer fazer, ou ele já está fazendo. Mas não aborte os planos de Deus seguindo o seu próprio coração. Amém?